Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco neste momento e nos auxiliar para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Solicitamos também aos espíritos benfeitores que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, que possam estar aqui conosco e nos auxiliar, realizando a proteção vibracional do ambiente e nos intuindo para que somente consolo e instrução à luz da doutrina espírita seja aqui retransmitida. Nós gostaríamos de agradecer a Deus antecipadamente por mais essa oportunidade que nos dá e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, então o tema de hoje, pecado por pensamento. Nós vamos procurar aqui entender o que seria o pecado. Também, se é possível nós nos equivocarmos perante as leis de Deus pelo pensamento. O que seria também esse pensamento? Porque, geralmente, temos aquela impressão, por estarmos aqui no plano material, de que o pecado ele se refere a algo físico. E também, pela história da humanidade, se considera o pecado apenas no sentido estreito de uma das situações em que ela pode ocorrer, que basicamente é aquela em que as pessoas pensam no sentido de uma traição, de uma pessoa com o seu cônjuge, e algo assim. Então, nós vamos ver que não, que isso ele é muito mais amplificado. E vamos tentar, então, aqui repassar a visão espírita sobre, então, o pecado por pensamento. Claro que não queremos ter a pretensão de abarcar todo o conhecimento espírita, mas sim aquilo que nós conseguimos entender a partir do pouco esforço e pouco estudo que realizamos no Espiritismo a respeito, mas que nós gostaríamos de compartilhar com os nossos irmãos e irmãs. Muito bem, o pecado por pensamento ele está nas bem-aventuranças que Jesus realiza através dos seus 4 sermões. E uma delas, então, onde ele sobe ao monte e passa a falar com aqueles que estavam presentes naquele momento, e que posteriormente esse conteúdo que Jesus proferiu, claro, por parábolas na época, no futuro, então, vem a doutrina espírita, ou espiritismo, ou doutrina dos espíritos, que significam basicamente a mesma coisa, e dá a interpretação segundo a linguagem de hoje, coloquial, atual, o que efetivamente então Jesus quis dizer, em particular no tema de hoje, do pecado por pensamento e a questão do adultério. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que se fala dos bem-aventurados, os que têm puro coração. E aí, vamos ver o seguinte, O que Jesus quis dizer, então, por pecado ou por adultério? Essas palavras eram utilizadas por Jesus. Mas o que significa, basicamente, elas? O pecado e o adultério, nós devemos interpretar como uma
transgressão das leis de Deus, de um equívoco cometido perante as leis de Deus e perante a nossa própria consciência, onde em cada um de nós, espíritos imortais, estejamos encarnados ou desencarnados, ali então está inscrita essas leis de Deus. É como se fosse a assinatura de Deus em nós. E aí nós vamos verificar que existem basicamente 4 maneiras com que nós desvirtuamos, com que nós podemos realizar essa forma de desvirtuação, né? Essa acho que não é a palavra correta, mas a forma com que nós podemos cometer esses equívocos. O primeiro deles, por atitude. E que em todas elas, em todas essas 4 maneiras, o Cristo ele nos deu exemplos e nos falou a respeito. Então aqui, no pecar por atitude, o Cristo fala lá, no momento em que ele estava para ser preso, um dos apóstolos saca então de uma arma da época, que era a espada, e ataca o soldado que estava a ponto de realizar a prisão do Cristo. E aí Jesus então diz o seguinte: guarde a espada, porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Ou seja, Jesus aqui estava falando da lei de ação e reação, ou de causa e efeito. Claro, além de muitas outras coisas, né? Da importância da vida, de não fazer ao outro aquilo que não se gostaria de receber para si próprio, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e muitas outras coisas que nós poderíamos colher aqui em termos espirituais dessa fala do Cristo. Mas uma delas, que tem aplicação no estudo de hoje, é justamente essa questão relativa ao pecado, né? Que é então esse agravo nosso, da nossa parte, perante então a lei de Deus. E que ela se faz então, nesse momento, né, de uma forma física, ou seja, o nosso corpo físico sendo instrumento para então derrogar uma lei de Deus. Então essa seria então a primeira forma e a mais conhecida, porque nós que aqui nos encontramos no plano material, né, na condição de encarnados, nós temos geralmente a visão muito restrita do que seria a vida. Como os nossos sentidos físicos são basicamente o olfato, o tato, o paladar, né, a audição, a visão. Então, o que acontece? Nós restringimos a vida segundo estes poucos formas, né, de poder se comunicar com o mundo. E pensamos que se resume a isso. E aí o Cristo vem e nos alarga, não é, a questão da vida. E aí ele nos explica que o pecado ele é também cometido até mesmo pela omissão. Ou seja, quando nós deixamos de realizar um bem que poderia ter sido feito por nós outros. Então está lá, olha, em São Mateus, né, no versículos 41 ao 46, onde o Cristo ele nos informa o seguinte, olha, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então, ou seja, o que o Cristo aqui está dizendo é que aquele que se omitir perante a lei da caridade, de realizar um bem para o seu próximo, e aqui ele não estava dizendo a ele enquanto o Espírito Jesus ou o encarnado Jesus, mas sim a qualquer um dos seus irmãos e irmãs, né? Tanto do Cristo quanto do emissor aqui,
qualquer um de nós, está incorrendo, então, justamente numa falta perante as leis de Deus, que é a lei do amor, né? Que é a lei da misericórdia, da própria caridade, como já citada. E essa, digamos assim, esse pecado por omissão, ele pode ser tanto físico, né, como o Cristo disse aqui, por exemplo, tive fome e não me destes de comer, ou seja, algo físico, né, um alimento para o corpo físico, mas também algo que não é tangível ao plano material, porque aqui ele cita, né, a questão do enfermo e daquele que se encontra na prisão, que não o visitaste. Ou seja, uma visita não é bem uma entrega de algo físico, não é mesmo? Embora, sim, o nosso corpo físico tenha que se deslocar até o local, mas a visita em si, ela é muito mais no sentido moral. Então, ir, dar o ouvido para que um doente possa falar, desabafar, para que um prisioneiro possa realizar a mesma coisa, né? Alguém para conversar, alguém para, enfim, sabe, passar o tempo, contar histórias, né? Auxiliar de alguma forma. E levar também, não só ouvir, mas de repente levar uma palavra amiga, né? Um consolo, por que não o próprio evangelho, caso este assim o queira ouvir. Então, ou seja, não se trata necessariamente de uma entrega de algo físico, né? Mas sim muito mais já no sentido moral. E aí o Cristo continua, né? E ali ele coloca então o pecado pela palavra. Quando ele diz: aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Ou seja, Jesus aqui coloca a nossa palavra articulada, né, pelo corpo físico como um instrumento de pecado à medida que ele é proferido com a intenção de diminuir o outro, de desqualificar o outro, de menosprezar o outro, o próximo, né? De agredir o outro verbalmente. Porque as palavras raca, na época do Cristo, tinham uma conotação de pessoa reles, né? Uma pessoa, enfim, desconsiderada pela sociedade. E louco, convenhamos, né? É um termo muito forte a se usar para qualquer pessoa. Então, Jesus ele inclui a palavra, então, na possibilidade que cada um de nós tem de cometer ali um deslize perante as leis de Deus. Então, olha só como Jesus vai amplificando, né, a questão do pecado para nós outros. E aqui vem o objetivo do estudo, que é a quarta forma com que nós podemos realizar, então, esse pecado, que é justamente pelo pensamento. Porque muitos de nós pensamos assim: poxa, o pensamento geralmente só eu conheço. Só eu, digamos assim, que penso. Então, se os outros não vão saber, então não tem problema. E aí vem o Cristo e diz que não. Que até mesmo o pensamento que, a priori, nos pareça que somente nós, digamos, podemos contê-lo em nós mesmos, Jesus ele quebra, né, e nos ensina que não, que isso realmente também pode fazer um mal para alguém e que sim, outros também podem ter acesso a esse pensamento, né? Então aqui, quando ele coloca, que está lá também em São Mateus, né, no capítulo 5, o seguinte, olha: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Então, naquela época, o adultério era basicamente entendido como uma transgressão física mesmo, né? Então, assim, desvirtuar a lei de Deus. Esse era o intuito da palavra adultério, né? Não necessariamente um homem, uma mulher, tendo um relacionamento sexual, por exemplo,
fora do matrimônio. Não era exclusivamente isso que se dava o conhecimento, né, de adultério. E até mesmo hoje, nos dias de hoje, nós devemos interpretar essa palavra justamente nesse conceito, ou seja, no sentido espiritual, que seria igual a desvirtuar a lei de Deus. Tudo que desvirtua da lei de Deus, seja no campo do mundo material ou do mundo espiritual, é um adultério. Né? Então, não necessariamente, exclusivamente, um desvirtuamento de uma relação conjugal. Tá? Então, aí o Cristo comenta lá, olha, eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha só como o Cristo ele já nos amplia a visão do que é, né, esse desvirtuamento da lei de Deus. Ou seja, não é porque eu não efetivei em termos de atos, né, ou seja, fisicamente eu não cometi o ato, né, em si, que ele não deixa de ser um adultério caso eu, em pensamento, porventura, já tenha justamente maquiado, né, planejado isso na minha mente, né, através justamente do pensamento. Então, o Cristo já nos amplifica isso. Né? Ou seja, então, o nosso pensamento ele é também uma forma com que nós podemos desvirtuar as leis de Deus, mesmo que ninguém saiba. Então, nós temos que cuidar muito, mas muito mesmo dos nossos pensamentos. Por isso, então, que o Cristo ele nos recomendou o seguinte: orai e vigiai. Justamente pela nossa condição como encarnados, que muitas vezes nós, em termos de espírito, já, digamos assim, avançamos um pouco em termos intelectuais ou em termos morais. Mas quando nós estamos num corpo físico, né, o que ele chama aqui de carne, nós passamos a ser acometidos, né, pelas provas, pelas expiações, e isso faz com que nós tenhamos essa fragilidade um pouco maior, mas que nós devemos justamente, nós como espíritos imortais, se sobrepor sobre o corpo físico. Porque muitas vezes o corpo físico vai pedir algo, né? Mas que nós, quanto espírito, sabemos que aquele não é adequado para nós. Então, temos então justamente essa oportunidade de vencer o nosso corpo físico através então de nós quanto espíritos, né, de justamente comandar esse corpo físico em alinho às leis de Deus. Então aqui a palavra adultério, né, ou pecado, ela não deve ser absolutamente entendida no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria. Né? Mas isso nós já comentamos agora há pouco, né? Que leia-se então adultério, a palavra adultério ou a palavra pecado, por tudo aquilo que desvirtua da lei de Deus. Então, da lei do amor, da lei da caridade, a lei do perdão, enfim, todas as demais leis. Até mesmo porque, como já mencionado, né, o Cristo ele utilizava muitas vezes essas palavras, adultério, pecado, né, muitas vezes. E de todas elas, então, o significado que ele queria dar era justamente esse. Né? Ou seja, que nós tínhamos o costume de desvirtuar as leis de Deus através dessas 4 formas que nós comentamos então agora há pouco. E aí o Jesus, então, ele empregou essas palavras do pecado e do adultério justamente para designar todo tipo de mal,
mas não necessariamente aqueles que são realizados no sentido físico, ou seja, no plano material. Então, eu, digamos, utilizar das minhas mãos para cometer um ato de impiedade para com alguém, né? Então, enfim, materializar ali uma agressão física, né, com desrespeito a uma pessoa outra, ou realizar uma traição, né, falando pelas costas de um amigo ou de uma amiga, mal dela, ou de uma pessoa qualquer que havia nos confiado alguma informação. Não, não necessariamente isso, mas principalmente, né, o Cristo aqui ele condena o pecado até mesmo na sua raiz, né? Ou seja, aquela que pode ser que não tenha se exteriorizado através de uma fala, de um pronunciamento, por exemplo, uma calúnia que não tenha sido proferida para os demais encarnados, mas que lá no íntimo do nosso pensamento ela já se deu, ou seja, eu já pensei, eu já montei aquela calúnia, mas eu só não falei ainda para os demais. Mas não quer dizer que ela já não tenha se consumado em mim mesmo, né? Então, aquele planejamento, né, de inveja do sucesso de uma outra pessoa, né, que eu talvez não tenha movido a, assim, digamos, as minhas atitudes ou as minhas falas, ou até mesmo que eu não tenha me omitido, né, para que aquela inveja não tenha se consumado, mas que no meu pensamento eu já praticamente já tenho ela toda ali, até mesmo emanada para o nosso sentimento. Porque tudo começa, então, no pensamento. Se nós modificarmos o nosso pensamento, consequentemente, o nosso sentimento vai se transformando. Então, por isso que o Cristo ele coloca o pensamento como a parte principal que nós temos que nos transformar. Por isso também que Jesus ele disse, olha, procurai a verdade e ela vos libertará. Agora, o que é a verdade? Senão o conhecimento. O conhecimento das leis de Deus, como elas funcionam, o porquê que eu devo, digamos, refleti-las, por que eu devo me conhecer. Porque se eu me conhecer, eu vou verificar que as leis de Deus já estão em mim. Eu sou filho de Deus. Logo, eu trago em mim as mesmas características em potenciais do próprio Criador da existência. Então, por isso que o Cristo ele diz, né, da importância do pensamento, né? E aí muitos de nós costumam dizer assim, mas, poxa, o pensamento ninguém vai saber, né? Será mesmo, né, que isso acontece? Né? Nós podemos muitas vezes dizer uma coisa, mas realizar outra. Principalmente ocorre muito isso em política, né? No mundo empresarial algumas vezes. Ou jurar ali sobre a Bíblia ou um texto sagrado, mas na minha vida pessoal, nas minhas atitudes no dia a dia, eu de repente não fazer nada daquilo que eu mesmo jurei, não é? Então, será mesmo que ninguém vai conhecer o pensamento que eu estou emitindo? E a doutrina espírita nos explica que não, né? Ou seja, que sim, que os espíritos vão saber o que nós pensamos. Fundamentalmente, os espíritos desencarnados. Então, os espíritos desencarnados, eles estão no plano material, no plano espiritual, perdão dizer. E no plano espiritual, é a nossa verdadeira pátria. O plano espiritual, basicamente, a comunicação ela é feita justamente pelo pensamento. Não existem palavras articuladas. Embora alguns espíritos pensem que estão utilizando ainda de um corpo físico e digamos assim, falando, né, através das cordas vocais ali, não, na verdade eles estão emitindo apenas pensamentos.
E eles têm uma espécie assim de, vamos dizer, uma possibilidade maior do que nós que estamos aqui encarnados, que é justamente de ler os pensamentos. Então, os espíritos, sim, eles sabem dos nossos pensamentos, né? Então, e aqui, mesmo que, por exemplo, Deus coloque certos bloqueios aos espíritos para que não conheçam pensamentos de todos, né? Ainda assim, convenhamos, nós mesmos sabemos quais são os nossos pensamentos. A nossa consciência nos mostra, né, principalmente naqueles que ainda não têm a consciência morta, né, e aqui nós queremos recomendar conhecer a história do A Parte, em que Bezerra de Menezes justamente fala, né, para um irmão que havia cometido diversos deslizes perante a lei de Deus e que havia dito a ele que nada sentia, né, e que então Bezerra justamente fala para ele sobre essa questão então da consciência morta, né? Ou seja, vivem, não sentem o mal que praticaram, é porque têm a consciência morta. Mas claro, nós não devemos pensar aqui que a consciência esteja anulada. Muito pelo contrário, né? Haverá um dia, principalmente quando esse encarnado deixar o corpo físico, né? Esse espírito deixar o corpo físico e retornar à pátria espiritual, que ali já não terá mais como se esconder, né, no corpo de carne, e toda a sua consciência será, então, aflorada ali, e esse espírito terá, digamos, contato incessante com os seus deslizes, né? Verá ali, frente a frente, todos os seus equívocos, e até que se arrependa, né? Então passará a viver um verdadeiro inferno, né? Porque imaginamos para um ser que esteja ali vendo os seus equívocos constantemente, não é? Então, é muito difícil. Bom, então é isso. Então, tanto quanto os espíritos desencarnados vão ter acesso aos nossos pensamentos, principalmente aqueles que estiverem vibrando, né, de acordo conosco, nós mesmos também sabemos muito bem dos nossos pensamentos, pela nossa consciência. E claro, Deus sabe dos nossos pensamentos. Ele é onipotente, onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, no universo inteiro, na sua criação toda, né? E aqui, quem afirma isso para nós é o próprio Jesus Cristo. Quando ele disse lá, olha, não se vendem 2 passarinhos por 1 centil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Ou seja, o que Jesus quis dizer aqui? Se Deus sabe, aqui ele utilizou, claro, uma maneira física para poder explicar-nos, né, da onisciência de Deus. Ou seja, se Deus, né, que é o Criador de nós outros, da vida tal qual ela é, enfim, criou o universo em termos físicos, tudo. Ora, ele sabe quantos fios de cabelo que nós temos sobre nossas cabeças, cada um de nós. Então, isso é uma prova, né, de que é material, mas claro, é para nós, né, que temos essa visão restrita ainda muito no sentido material. Mas se Deus então sabe, olha, se ele sabe a quantidade de fios de cabelo na nossa cabeça, ele não vai saber dos nossos pensamentos? Claro que sabe. Então, está mais aí um motivo para que nós venhamos a refletir sobre o pecado por pensamento. Será que ele é algo que, mesmo que os outros, que nós venhamos a pensar que os outros, não tem problema, que os outros encarnados não vão saber. Mas será que é conveniente para nós ainda assim? Afinal de contas, nós sabemos pela nossa consciência, os espíritos desencarnados sabem, Deus sabe. E já vamos adiantando aqui algo da ciência humana. Há um trabalho científico na área da medicina também, né,
que é inclusive conduzida por um brasileiro nos Estados Unidos, em que estão mapeando justamente o próprio pensamento. Estão conseguindo fazer isso através de fotografias do cérebro, a partir do momento em que aquele encarnado é solicitado para pensar numa determinada palavra. Então se tira ali uma foto, né? E assim por diante. Cada palavra uma foto diferente. E com isso o computador, é colocado isso num computador, e consequentemente estão conseguindo, paulatinamente, decodificar um pensamento através justamente do mapeamento, né, das ondas, né, que o cérebro vai emitindo conforme vai sendo proferidas palavras. Então, ou seja, no futuro, possivelmente, haverá aparelhos que conseguirão, então, decodificar o pensamento emanado por um encarnado. Então, ou seja, no futuro, até mesmo os próprios encarnados, então, poderão saber o que o outro está pensando, né? Mas isso fica aqui somente como um plus, né? Um a mais aqui para nós aqui. E aí, então, tudo isso que nós comentamos até agora nos resulta, então, de uma questão, né? E qual seria ela? Bom, se, então, nós, pelo pensamento, podemos pecar, nós podemos sofrer, então, consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito físico, né, no campo do plano espiritual tenha sido produzido? Será que nós, digamos assim, podemos sofrer pela lei de ação e reação, ou causa e efeito, de um pensamento mau, ou seja, um pensamento em desalinho às leis de Deus, né, um pecado, um adultério, então, pelo pensamento? Será que nós podemos sofrer alguma sanção por essa lei, então, de ação e reação? Muito embora esse nosso pensamento, porventura, não tenha tido um reflexo no seu sentido material, ou seja, que eu pensei, por exemplo, em algo mal, mas só que eu não realizei, ou seja, eu não materializei isso no sentido denso, né? Porque nós vamos ver que até o próprio pensamento, ele é também matéria, embora uma matéria extremamente rarefeita, mas ele ainda é matéria. Mas de qualquer forma, como é que fica então essa situação? Se eu penso algo em desalinho às leis de Deus, mas não concretizo, será que eu tenho, digamos assim, não é culpa, não é o termo correto, mas será que eu posso então sofrer perante a lei de Deus? Como que será que isso funciona? Bom, aqui compra-se então que se faça uma importante distinção, né? Qual que é essa distinção? Bom, a primeira delas é a seguinte: todos nós estamos numa espécie de jornada evolutiva. Tanto aqueles que já fizeram uma breve reforma íntima no seu sentido moral, ou seja, aquelas almas, né, que pouco a pouco estão se despojando das imperfeições morais, né, que já começa a fazer um trabalho interior de repelir maus pensamentos. Então, ou seja, são espíritos que estejam encarnados ou não, que sim, ainda pensam no mal, porém com uma diferença. Já existe aqui um esforço íntimo, uma vontade interior de não se dar vazão a esses maus pensamentos, ou até mesmo de continuar pensando então nesse mal. É diferente de um outro espírito que, porventura, que é esse aqui, né, da parte inferior, que, pelo contrário, ele tanto acata os maus pensamentos, quanto os promove, e até mesmo pratica aquele ato, ou seja, ele materializa o pensamento mal. Então, assim, existe aqui uma diferença, então,
justamente de condições que fazem com que nós venhamos a colocá-las numa espécie de balança, né, na hora de se determinar, pela lei de ação e reação, o quinhão que cada um tem ali a receber por essa lei. Então, a explicação básica ela está justamente na diferença de grau evolutivo entre um espírito e outro. Então, nós temos aqui uma espécie assim de gráfico, né, em que nós colocamos, conforme uma escada, né, evolutiva, ali ao centro. Vamos supor, então, que nós tenhamos esse espírito que já se encontra num degrau maior, porque já apresenta uma vontade interior de se transformar moralmente, né? Enquanto o que está abaixo, ali próximo ali à parte vermelha, esse não. Esse já se compraz nos maus pensamentos, já também emite maus pensamentos e até mesmo realiza aqueles atos equivocados perante a lei de Deus, porque assim o deseja. E não tem vontade nenhuma de, digamos, impor limite àqueles maus pensamentos, de não praticá-los, né? Então ele simplesmente ali deixa fluir. Então nós temos essa diferença aí que Deus, sim, ele pondera, né, perante a lei de Deus. Claro que Deus ele não realiza esses trabalhos manuais, digamos assim, né? Ele próprio ali contabilizar de cada um de seus filhos a questão que nós estamos comentando aqui. Até mesmo porque ele já instituiu a lei, que é a de causa e efeito, que faz isso, digamos assim, de forma natural, não é? Então, o que nós vamos verificar aqui é que o homem mau, que dá vazão então a esses maus pensamentos, qual que é a diferença para aquele que já se melhorou um pouco mais em termos morais, em termos intelectuais? Ora, o que ele precisa mais é de tempo, ou seja, para se transformar num homem de bem. Porque é somente o tempo que faz com que ele viva situações que possam auxiliá-lo a tomar melhores decisões, tanto no sentido das atitudes, das falas, das omissões e também do pensamento. Por isso que aqui, com relação à pena de morte, né, nós temos que refletir muito. Porque se ela é imputada, nós bloqueamos a oportunidade, então, desse espírito de continuar evoluindo. Então, por isso que a pena de morte ela não deve ser adotada jamais. Agora, claro, para indivíduos que se comprazem tanto nos maus pensamentos quanto nas más atitudes perante as leis de Deus, nós não podemos simplesmente deixá-los livres na sociedade, né? Mas nós temos o quê? A prisão perpétua, por exemplo, em que esse espírito passará ali a encarnação refletindo, né, sobre a sua forma, a sua conduta. Então, aí sim, é inclusive um instrumento para que esse espírito possa ter a oportunidade, então, de se melhorar. Então, nós vamos ter aqui, basicamente, como se fosse assim uma espécie de pódio, né? Em que, em primeiríssimo lugar, nós já temos os espíritos que nem sequer pensam no mal, né? E muito menos de realizá-lo, porque nem pensam, então não tem nem como realizar algo que não pensam, que não sentem. Essa é a condição dos espíritos superiores. Por exemplo, um espírito da envergadura de Jesus, né, e muitos outros que existem também no universo, né? Jesus não é o único espírito evoluído. Nós temos ali, enfim, uma infinidade. Mas o importante aqui é observar o seguinte, que Jesus, Cristo, não é um ser à parte da criação, ou seja, um espírito criado por Deus, já perfeito, né? Porque senão, se isso fosse realidade, seria uma injustiça de Deus, né? Por que ele teve preferência, então, por dar a vida a um espírito já perfeito, que é Cristo,
e a nós ele não, porventura, não tenha dado. Então seria um contrassenso, né, da sua lei de justiça. Então, como explicar então a condição do Cristo, já de um espírito que não comete pecado por pensamento e, claro, não comete pecado nem por ato, nem por palavra, nem por omissão, por nada mais. Ora, se não, a condição de um espírito também criado por Deus, exatamente na mesma condição como nós outros, né? Na condição de um espírito simples e ignorante, e que com o passar do tempo, olha lá a questão da linha do tempo para o espírito, com o passar do tempo, também passando pelas provas, pelas expiações. Bom, as expiações já não podemos falar, porque não conhecemos a trajetória de vida do Cristo. De repente foi um espírito que, com mais madureza, mais pronta, né? Foi trilhando muito mais o caminho das provas e não tenha trilhado tanto o caminho das expiações, ou até mesmo, pode ser, por que não, simplesmente não tenha tido expiações porque desde a sua criação sempre procurou ali o caminho de Deus. De repente pode acontecer, né? Não vamos tocar nesse assunto porque nós estaríamos divagando, né? Mas de qualquer forma o importante aqui em primeiro lugar nós temos essa categoria então de espíritos, né? Que agora, nesse momento, no patamar evolutivo em que se encontram, já não mais nem pensam no mal e, consequentemente, também não sentem no mal e não o praticam. E aí, em segundo lugar, a leva, né, a gama de espíritos, encarnados ou desencarnados, que estão no meio termo, ainda pensam no mal, porém fazem esforços para repelir esses maus pensamentos. Não permitir que esses maus pensamentos se aninhem sobre as suas mentes. Existe justamente uma mensagem de um espírito elevado que nos disse o seguinte, se não me engano foi Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, em que nós não temos como repelir, né, que as aves voem sobre nossas cabeças, mas que nós sim temos como não deixá-las que pousem sobre as nossas cabeças. Então, ou seja, os maus pensamentos até podem, porventura, nos serem sugeridos, sejam por um outro encarnado ou desencarnado, pelo nosso pensamento, que seria essa ave justamente voando, né, sobre nós. Agora, isso é uma coisa. Agora, assimilá-las e retransmiti-las já é bem diferente. O que seria, então, permitir com que essas aves pousem sobre nós, né? Então, essa gama então, de espíritos, né, que está ali em segundo lugar, é justamente aquelas, então, que fazem esse trabalho de repelir. Né? Não permitir, então, que esses maus pensamentos tomem conta, que digamos, se dirigem ao sentimento e que posteriormente sejam emanadas aí por essas 4 formas, não é? Então, pelos atos, pelas palavras, pela omissão e também pelo pensamento. E aqui o último, que nós já falamos antecipadamente sobre eles, né? Sobre esses espíritos que pensam no mal e que dão vazão à sua prática e se comprazem e tudo mais, né? Mas que, como nós já vimos, estão numa condição temporária. Não ficarão assim para sempre. Né? Com o tempo e as experiências, e a lei de ação e reação agindo ali, fará com que, mais cedo ou mais tarde, tomem consciência da vida tal qual ela é, né? Que é amor, e fará a sua transformação moral. E Deus, claro, que ele é todo justiça, essa é uma das qualidades de Deus as quais nós podemos compreender hoje, né? Somente Deus é todo, né? Nós somos justiça também, porque se nós não fôssemos justiça, nós não teríamos hoje já desenvolvido na sociedade
justamente o poder judiciário, né? As leis que são escritas pelo poder legislativo, né? E também cumpridas pelo poder executivo. Porém, nós vamos observar a diferença entre Deus, claro, e nós, humanidade, é que as nossas leis, as nossas instituições, a cada momento, elas vão se melhorando. Enquanto as leis de Deus, não. Elas são de toda a eternidade. Ou seja, vamos supor aqui a lei de ação e reação, ela é a mesma hoje, será a mesma daqui a 50 bilhões de anos, e ela foi da mesma forma também no passado, há 30 bilhões de anos, ou seja, de toda a criação. Né? Então, somente Deus pode ser todo, tudo. E aí, claro, como Deus é todo justiça, ele leva justamente em conta, então, essas gradações desses espíritos que nós comentamos, né? Daqueles que não mais pensam no mal, naqueles que até podem pensar, mas que fazem um esforço de repelir, e aqueles que justamente se entregam, então, a esses maus pensamentos. Então, ele leva em consideração isso, como já citamos, justamente, então, ali pela lei de ação e reação, né, que ele deixou ali para nós. Então, é medido justamente, então, a responsabilidade, então, dos nossos atos, palavras e omissões, também no pensamento. Porque somente um encarnado realiza um ato, ou profere uma palavra, ou se omite ali perante uma situação que poderia ter feito algum bem, se antes ele não tivesse pensado naquilo. Então, nós vamos ter aqui, então, novamente, a importância do pensamento, porque ele é a raiz da forma com que nós podemos exteriorizar, então, justamente em desalinho às leis de Deus, né? Claro que também em alinho às leis de Deus também pode se ter, não é? Porque se origina também no pensamento. Mas que fique claro então o porquê Jesus então ele engloba justamente a questão da possibilidade de se pecar pelo pensamento, né? Porque é a origem de tudo aquilo que nós emanamos então de forma interior para o exterior. De nós, enquanto seres morais, para o plano material. E aí vem aquela pergunta clássica, né, que adoramos realizar, que é a seguinte: e para nós aqui nesse exato momento? Porque é isso que importa, não é? Todo esse conhecimento é para nós tentarmos aplicá-la em nós mesmos. Então, nós que estamos aqui assistindo essa palestra, seja pelo computador, pelo celular, pelo tablet ou qualquer outro aparelho que no futuro possa advir, né, na sociedade, ou seja, nessa palestra sendo transmitida aqui né, por um projetor no centro espírita. Bom, e nós aqui nesse exato momento? Que tal então analisarmos os nossos pensamentos? Quais são eles? Quais os pensamentos que eu tenho de um desafeto, por exemplo? Ou de alguém que cometeu algum mal para comigo? Quais são os pensamentos que eu tenho sobre essa pessoa, sobre como agir ou não com essa pessoa, com esse encarnado, ou até mesmo com aqueles espíritos desencarnados que porventura também nos atingem de alguma forma? Então, que tal nós refletirmos sobre quais os pensamentos que digamos, mantemos em nós nesse exato momento para com estes? Se eles forem maus, então apliquemos o Evangelho. E nós então passaremos de uma condição infeliz para uma condição feliz. Agora, se eles são em alinho ao Evangelho, ótimo, então que venhamos a continuar, né, amplificar até mesmo, através de uma oração, né? Porque a oração também é pensamento. É uma emanação de nós, do nosso pensamento, que ele irradia
para o exterior, para o plano material, e que sim, ele atinge o nosso próximo, né? Trazendo uma benfeitoria para esse nosso próximo. E como nós estamos na lei de causa e efeito, todo esse bem que nós estaremos emanando, nós teremos justamente esse direito de receber de volta. Claro que nós não devamos pensar em realizar um bem, né, seja pelo pensamento, pela atitude, pela palavra ou omissão, de não fazer o mal, com o objetivo de receber algo em troca. Não, de forma alguma. Até mesmo porque os bons espíritos nem sequer até mesmo pensam no bem que fazem, eles simplesmente fazem porque é em si mesmos, né? Mas que nós tenhamos justamente essa capacidade, né, de saber que estamos nessa lei e isso ocorre. Então, se nós realizarmos uma reflexão sobre quais são os nossos pensamentos hoje, né, e porventura então estiverem em desalinho, né, seja ela então o rancor, o ódio, ou a animosidade, que venhamos justamente a tentar modificar isso paulatinamente, né? Isso é fundamental. Para quê? Para que nós venhamos, né, justamente colocando em prática, então, todo esse conhecimento das leis de Deus que hoje nós já tivemos a oportunidade de receber, com o Cristo e também com a terceira revelação para a humanidade, preconizada já pelo próprio Jesus, que é a doutrina espírita, e que está lá no seu Evangelho segundo o Espiritismo, colocando então em prática em nós mesmos, né, nessa transformação do nosso pensamento, nós deixaremos de pecar por essa forma e alcançar então essa verdadeira, o quê? Felicidade que nós tanto almejamos. Muitas vezes pensamos que a felicidade ela é no sentido material, mas não. A verdadeira felicidade é aquela em que nós temos o nosso pensamento e, consequentemente, o nosso sentimento transformados em alinho justamente às leis de Deus. A lei do amor, da caridade, do perdão, da misericórdia, da compreensão, da paciência, enfim, de todas as suas formas de expressão. Não é? Então, com isso, né, nós estaremos caminhando para essa verdadeira então felicidade, que é o que toda a humanidade busca, todos nós buscamos. Esse sentimento de estarmos completos, realizados plenamente. Uma felicidade que nada nos abate, nada nos retira. Porque qualquer bem material ele pode ser nos retirado. Mas a nossa consciência, estando, digamos assim, nos mostrando que estamos em alinho às leis de Deus, aí sim, nos deixará com essa felicidade que ninguém pode nos arrebatar. Tá ok? Então, isso que nós tínhamos para falar hoje, no tema de hoje, né, dessa nossa palestra do pecado por pensamento. Nós gostaríamos de desejar muita paz para todos nós, agradecer a cada um aqui que nos acompanhou até aqui nesse momento. Alguns recados antes de caminharmos para a nossa vibração. Utilizamos aqui, né, como bibliografia sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. As imagens que foram coletadas e disponibilizadas nessa apresentação se deram ali da internet, consideradas de uso gratuito. Caso alguém encontre alguma que não o seja, por favor, nos avise aqui no e-mail. Também, caso alguém encontre algum equívoco doutrinário ou gramatical, pode nos avisar também no e-mail. E, por fim, aqui, recomendamos alguns palestrantes espíritas que tivemos contato também em sites de vídeo pela internet
e que, após efetuar uma análise, né, do conteúdo que emanam, percebemos que estão em alinho ali a doutrina espírita de consolo e instrução. Então, nós gostaríamos de recomendar, basta digitar aí um nome completo lá no campo de pesquisa e assistir os seus vídeos, né? São muito bons, podem trazer aí um ensinamento muito relevante para cada um de nós. Claro, estão todos na condição de encarnados. Quem aqui pode dizer, né, na condição de encarnado, que seja perfeito? É somente Jesus mesmo, né? É perfectível a um nível máximo que a humanidade já teve, com certeza somente ele. Mas, de qualquer forma, são irmãos e irmãs que trazem aí um pensamento muito edificante, né, à luz da doutrina espírita, que vale a pena ser conhecido. Nós recomendamos. Pedimos perdão, caso tenha algum palestrante ou orador que não esteja aqui nessa relação, é porque provavelmente não o conhecemos ainda, mas nos avise lá no e-mail também. De repente, faremos ali então uma pesquisa e caso esteja então de acordo com a proposta do Espiritismo, nós incluímos aqui também, tá ok? Então vamos fazer uma oração. Nós gostaríamos de convidar a todos a estarem conosco nesse momento, em pensamento e em sentimento, para que possamos efetuar uma vibração em prol de todos os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo nesse momento. Seja o tipo de sofrimento que for, né, uma prova, uma expiação, seja ela material ou seja ela espiritual, moral. Nós gostaríamos muito mesmo de vibrar por todos eles, por todas elas, do fundo dos nossos corações, que possam receber o melhor que dessa oração possa advir. Entregamos nas mãos de Deus esse nosso pedido, confiantes de que, embora Deus seja todo justiça, acima ainda nós temos a certeza que Deus é todo amor. E logo sendo todo amor, algo certamente poderá ser feito. E nós somos gratos antecipadamente por isso. Nós gostaríamos de agradecer aos espíritos benfeitores que estiveram aqui conosco nesse momento, que nos intuíram, que nos auxiliaram. Agradecer a todos que acompanharam essa nossa palestra e também a Jesus, sempre, por tudo de bom que nos tem feito, e a Deus por nos ter permitido estar aqui mais uma vez. Pedindo, por fim, que possamos, numa próxima oportunidade, dar continuidade aos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.